Graça e paz, família, irmãos, os que nos assistem, que nos acompanham. Hoje é o dia do nosso programa Despertar, para aquelas pessoas que querem crescer mais, conhecer a palavra, ter mais o conhecimento da palavra, e é assim que todos nós crescemos. Hoje o nosso tema vai ser Sodomitas. Sodomitas na igreja. Sodomita na igreja. Sodomita na igreja. Amém. Então, eu vou passar a palavra. Sodomita na igreja. E eu quero perguntar aqui ao homem de Deus: o que é sodomita na igreja? E o porquê que eles não herdarão no reino dos céus? Sim, senhor. Amém. Boa pergunta. Glória a Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, eu quero saudar todos que estão lá em casa a nos assistir. Quero dizer que este assunto, ou seja, este programa em particularmente, se dirige ao povo de Deus e não às pessoas que não fazem parte da igreja. Mas porventura, se alguém que não faz parte da igreja e puder assistir e ouvir o que ouvir aqui, Amém. E se entender que pode acatar, aceitar, amém. Amém. Mas se não aceitar também, amém. Amém. Porque não é dirigida para as pessoas da fora da igreja, é mais para as pessoas da igreja, pessoas que estão na igreja. Porque a Bíblia diz que nós temos que ver as coisas, nós da igreja temos que ver as coisas da igreja, temos que tratar esses assuntos. Amém. E as pessoas que estão fora da igreja, Deus é que julga. Amém. Então não tem nada a ver conosco. Como nós estamos Mas para as pessoas lá fora, Deus colocou servos de Deus que devem anunciar as coisas, as boas novas, Amém. para o mundo, que são esses evangelistas. Amém. Dentro da igreja, na questão da justiça de Deus, Deus coloca profetas para isso. E para cuidar, Deus colocou pastores para cuidar. Amém? Verdade. Então nós temos que saber distinguir bem essas coisas. E o ensino mais profundo é mais para os doutores dentro da igreja. Mas para fora da igreja, os que devem anunciar a boa nova são os evangelistas. Então, por isso que nós, não é o nosso papel, nós estamos mais para a questão dentro da igreja, temos que tratar assunto dentro da igreja, por isso nós estamos a se dirigir à igreja, Amém. para que não haja confusão. Então, vamos lá à pergunta, responder essa questão. Sodomita na igreja. O que é sodomita e por que não herdarão o reino de Deus? Gostei. Então, para já vamos começar a explicar aqui a questão de o que é sodomitas. Sodomitas é tudo aquilo, todo tipo daquelas pessoas, ou seja, sodomitas. Sodoma era uma cidade, não é? Era Sodoma e Gomorra, portanto eram cidades. Agora, parece que havia muita maldade, mais em Sodoma do que propriamente em Gomorra. Okay. Ambas cidades havia maldade, mas Sodoma parece que havia mais maldade. Então, todo tipo de maldade havia lá, naquelas pessoas, praticavam. Mas o que mais eles tinham prática abominável a Deus, que Deus abominava, era mais práticas, por exemplo, de homossexualidade. Era muito proliferado essa prática. Era muito proliferada, e então nós vamos passar a ler para nós podermos entender melhor esse assunto. Amém? Amém. É melhor lermos em Gênesis
capítulo 19, 4 até 11. Amém? Pode fazer a leitura, se faz Amém. favor. Assim diz a palavra do Senhor, em Amém. Gênesis 19, 4, diz assim: antes que se deitasse, cercaram a casa do homem. Naquela Só um cidade. momento, só para. Depois pode continuar, só para dizer de antes que se deitassem. O que quer dizer? Porque as pessoas podem interpretar mal e pensar que se deitasse é como se fosse homem e mulher. Não, não é nesse sentido. Antes que se deitassem, está a dizer ali, é antes de dormirem. Antes de irem para a cama dormir. Ok. Antes que deixasse o homem, cercaram a casa daquela cidade. O homem, Sodoma, desde os jovens até os velhos, e todo o povo e todo o bairro. Chamaram a Ló, disseram-lhe: aonde estão os homens que tiveram nesta noite? E traz para fora, para que conhecemos. Para aí. Depois pode continuar. O que diz? Cercaram a cidade de pequenos, dos jovens mais pequenos até os mais velhos. Mais velhos. Agora, você entenda uma coisa, porque isto é necessário que as pessoas entendam lá em casa, para que não haja confusão. Diz que de pequeno até mais velhos. E pediram que saíssem para fora. Para que as pessoas que vieram lá, os visitantes, que eram esses visitantes? Eram 2 anjos. Dois anjos. Foram 2 anjos que Deus mandou. Foram lá ter com Jó. Para quê? Para poder retirar o Jó e a sua família de lá, porque Deus iria destruir aquelas cidades. Mas eles, vendo que eram tão formosos, não é? Amém. Foram ter com Ló, com Jó, sim. Dizer-lhe que para pôr essas pessoas fora, para eles conhecer. O que é isso conhecer? Conhecer na Bíblia, quando diz isso, quer dizer que para eles poderem relacionar, terem relações sexuais com esses 2 anjos. Veja lá, algo terrível, abominável. Está a perceber? Amém, sim. Práticas que outra coisa ainda, em que não quiseram respeitar visitante, não é? Porque está escrito que deve honrar também, deve respeitar a pessoa, um estrangeiro que está na porta da tua casa. E eles nem quiseram respeitar isso, ainda por cima quiseram dormir com eles. Homens com homens, hein? Estás a entender? Está muito claro. Pode continuar. Assim continuamos na palavra do Senhor. Então saiu Ló a eles a porta e fechou-se a porta atrás de si. Eles fecharam a porta, os anjos. Os anjos, então, vendo aquilo, vieram... Fecharam a porta. Fecharam-se a porta atrás de si. E disse: meu irmão, rogai-vos e que não faças o mal. Eles, Eles. O tal povo agora... Tal povo. Não. O Ló está... O Ló é que está a rogar. Sim. Que é para aqueles homens. Não façam mal a essas pessoas. Rogai-vos e não faças o mal. E eis que aqui tem 2 filhas que tenho, ainda não conhecem homem. Está a oferecer as suas filhas. Se eles quiserem, para dormirem embora com as suas filhas, de que querer aqueles homens, aqueles anjos. Amém. E foram lá atrás a elas. E se fosse os olhos somente que façais a estes homens? Por isso vieram à sombra a seu telhado. E eles, porém, disseram: sai daí. Disseram: mas como? Os estrangeiros que viu, que vieram aqui habitar, se queriam ser juiz em tudo. Agora te farei mais mal a ti. Eles disseram que... Então, quer dizer, você veio aqui tal como um estrangeiro e tal, e agora quer ser juiz também aqui e tal. Então, quer dizer, você não quer trazer essas pessoas cá para fora. Então, agora vamos fazer mais mal a ti do que a eles. Quer dizer, o que eles queriam fazer a eles, para fazer agora a ele. Veja tamanha maldade, Percebeu?
Portanto, isso está a demonstrar a maldade que, quer dizer, eles próprios disseram. Significa que eles sabiam que o que eles faziam, as práticas que eles faziam, era maldade. Maldade. Entendeu? Está lá bem explícito. Farão maldade, mas a ele do que queriam fazer com aqueles homens. Quer dizer, tem noção que eles queriam fazer maldade. Então, significa, eles tinham a noção que a prática de homossexualidade é maldade. Maldade? Então, se é maldade, quer dizer que é abominável a Deus. A Deus. Porque Deus abomina maldade. Maldade. Amém. Está claro. É verdade. Portanto, é isso, verdade. a palavra que está a falar aqui não sou eu. Amém? Por isso que nós devemos trazer aqui a luz, não é? Isso é a luz que nós estamos a trazer aqui. Amém. Amém. Amém? Amém. Isso é para todo aquele que diz que é crente, que é cristão, que cristianismo, que Deus é amor, etc. Cuidado. Deus é amor e também é justiça. É justiça. Vamos aprender aqui. A própria palavra deve falar. Amém. Remensaram-se sobre o homem e sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a sua porta. Sim. E aquele homem, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a sua porta. Assim continua a palavra do Senhor. E feriram de cegueira aos Os homens. anjos. Sim. Os anjos Feriram de cegueira. feriram de cegueira aqueles homens que queriam fazer maldade. Aqueles anjos, sim. Feriram sob cegueira aqueles homens que estavam à porta de casa, desde o menor até o maior. Todos ficaram cegos. Desde o Sim. menor ao maior. De maneira que se cansaram para fechar a porta. Assim diz a palavra do Senhor. Então, está claro. Quer dizer que os anjos, vendo aquilo, Aqueles homens a entrarem. tinham que fazer aquilo que fizeram, feriram de cegueira, dos pequenos que estavam ali e até os mais velhos, todos ficaram cegos. Ficaram cegos. Estás a perceber? O que é que aconteceu? Isto? Justiça. Amém. Ou seja, juízes, né? Juiz. Amém. Não é? Isso ainda é primeiro juízo. Ainda tem o maior de juízes que aconteceu, que ainda vamos ler depois. Amém. Então, nós estamos a entender já a questão da Sodoma, não é? A questão do Sodoma. Amém. Portanto, já está respondido praticamente, não praticamente todo, mas ainda temos aí outras leituras que vamos fazer. Pode ler agora em Deuteronômio 29, do verso 22 a 26, onde nos diz que aqui nós vamos perceber mais ou menos as origens das maldições ou dessas práticas. Deuteronômio 29, do verso 22 a 26. 29 e 22, certo? 29 e 22, 29 e 22 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Então dirá a geração vindoura aos vossos filhos que se levantarem após de vós aos estrangeiros que vieram à terra remontas e vêm as pragas. Pode parar só um bocadinho, pode continuar. Aqui está-se dizer que o registro que futuramente, quando as pessoas forem lá em Israel, naquele sítio que tudo foi destruído, aquelas cidades, que ficou tudo em ruínas, as pessoas perguntarão o que aconteceu. Está a perceber? O que aconteceu? Aí tem situações das pessoas que vieram, que eram os anjos que vieram, que visitaram, que não respeitaram nem os visitantes, etc. Portanto, é isso que está a querer relatar ali. Amém. Isso está a acontecer hoje. Continuamos a palavra do Senhor. Vós estrangeiros que vieram à terra remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor terá
afligido. Para continuar? Sim. Até 26. Em toda a sua terra, abraçada em sofre e o sal, forte que não será semeado nada, produzirá nem nele crescerá ervas alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra. Não, de Gomorra, sim. Assim como foi a destruição de Gomorra. E de Adama. E de Zeboim. Até 26. Que o Senhor destruiu a sua ira no seu sufor. E todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim, com esta terra? Qual foi a causa? O furor. Desde então grande ira. Então se dirá, quando deixará a aliança do Senhor, Deus seu Pai, que com ele foi feito enquanto tirou da terra do Egito. E serviram aos outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, nenhum do qual lhe tinha dito e dado. Que diz a palavra do Senhor. Ok. Então, ali está a relatar que as pessoas virão, os estrangeiros, a Israel e perguntarão o que aconteceu, por que Deus, por que ficou assim frutífera, mas por que esse tão grande ira de Deus, por quê, o que aconteceu? Porque ali ficou tudo cheio de sal. Se for em Israel, naquele sítio vai se encontrar, para as pessoas não vejam que dizem que pensam que a Bíblia mente, são coisas mentirosas, não sei o quê. É só ir em Israel e ir confirmar. Esses sítios estão ali, está cheio de sal, é um sítio infrutífero que não pode se cultivar, não pode fazer nada. Tem lá os restos visíveis de enxofre que houve ali, está tudo ali. Então as pessoas irão e perguntarão, farão-se essas perguntas, o porquê, entendeu? E está a acontecer isso. Depois nos relata que uma das razões, o que fez acender a ira de Deus, o furor, eles deixaram Deus. A origem que deu com que eles começassem a entrar nessas práticas foi o quê? Não esqueçamos que essas pessoas que nós estamos a falar são povo de Deus. Então, Deus, quando já você faz parte, que é já chamado de povo dele, já és uma pessoa escolhida de Deus, a partir daquele momento você tem que andar segundo os preceitos dele. Amém. Segundo a lei de Deus. Verdade. Você já não faz parte da lei das coisas deste mundo. Mas amém. Sim da lei de Deus. Amém. A partir do momento que você abstém-se da vontade de Deus, Deus, como é justiça, mas também é amor, e ele repreende por causa do seu amor, o amor que ele tem para conosco. É por isso que ele repreende. E a justiça dele é realmente justo. Amém. Não é? É uma justiça justa, não é uma justiça como do homem. O homem que faz às vezes coisas injustamente. Mas Deus faz pela justiça. Então, e Deus não faz nada sem causa nenhuma. Quando acontece porque há alguma coisa. Tá bem? Amém. Então, e eles foram naquelas cidades, se estabeleceram lá, naquelas cidades de Sodoma e Gomorra, etc. E esqueceram esses preceitos. Para Deus, são práticas abomináveis. Ok? Através dessas práticas, traz também, traz também, por detrás dessas práticas, traz maldições, traz espíritos
imundos. Espíritos dos quais uns dos espíritos são esses do homossexualidade. Foi isso que fez com que eles ficassem inflamados a esse tipo de vontade de práticas. Amém? Tudo neste mundo, o que nos comanda são espíritos. Verdade. Está a ver? São espíritos. Nada nós fazemos sem espírito nos comande. Tudo que nós fizemos sempre é através do espírito. Há um espírito que nos comanda. Esse espírito pode ser ou de Deus ou diabólico. Estás a perceber? Verdade. Vai depender de que tipo. Se eu me aliar mais nas coisas que têm a ver com coisas demoníacas, os espíritos que vão me comandar a fazer coisas serão espíritos demoníacos. Se eu me aliar mais na parte de Deus, os espíritos que vão, ou o espírito que vai me comandar mais é espírito de Deus. Amém. Está a ver a diferença? Amém. Estás a ver? Amém. Então, diz que o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo nos testifica e nos dá a entender quando nós estamos errados, quando aquilo que nós estamos a fazer é errado. Amém. Estás a perceber? Amém. Então, já o espírito diabólico não testifica nada disto. Pelo contrário, manda-te sempre você andar, para te deixar até você cair no buraco, você... Verdade. Até você morrer, até você mesmo, pronto, ficares perdida. O espírito diabólico funciona assim. Só você vai achar que é bom, é gostoso, etc. É assim que ele engana as pessoas. Está a perceber? É bom, não é bom. E alguém pode vir, talvez te aconselhar, e você vai ver que está contra ti. Está contra ti. Amém, verdade. Porque é uma vontade que você sente. Amém. Estás a perceber? É uma vontade que você sente. É verdade. Então, na verdade, esses espíritos já andam por aí há muito tempo. Quando? Desde quando Adão e Eva pecaram. Estás a entender? Desde quando Adão e Eva pecaram, entrou a maldição. E a maldição tem muita... porque a maldição faz o quê? Faz separar-nos de Deus. Estás a entender? Separação de Deus faz com que uma pessoa ande à deriva. Não sabe bem o rumo. Então tudo que aparecer é bom para essa pessoa. Tudo que sentir é bom para essa pessoa. Não tem discernimento. Realmente o que está a sentir é lícito praticá-lo ou não? Percebeu? Daí, apóstolo Paulo vem a dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Verdade. Está a ver? Amém. Sentir, você pode sentir. Como é que eu vou te proibir para não sentir? Verdade. Mas agora a questão mas é lícito aquilo que estou a sentir praticar? Aí que já é a questão. É que aí onde nós devemos refletir. Ali onde nós buscamos o socorro. Quando nós vemos que a situação está ao nível além da nossa capacidade. Amém. Para nós podermos fazermos frente a esta situação. Então procuramos socorro de Deus. Para que poder enfrentar esta situação. Cada situação. Porque Amém. É uma maldição. Então, mas como eu tenho que quebrar isso? Exatamente, é verdade. Então, isto quer dizer que certas práticas não são... a pessoa até pode não ir buscar, não praticar
as coisas do passado, são aquelas coisas das práticas que vieram do Egito. Mas essa pessoa pode fazer parte de uma linhagem, de uma família que fazia essas práticas. O espírito transporta-se a essa pessoa. Porque está a fazer parte da linhagem de... Estás a entender? Amém. Se vê assim, amém. Por isso que, mesmo estamos a ver o mundo conforme está, tanta maldade, etc, etc, faz parte das pessoas, fazem parte de uma linhagem. Se nós notarmos histórias, ou história daquilo que foi no passado, que as pessoas faziam, nós vamos perceber que são pessoas que no passado já se fazia aquilo, etc. E essas pessoas continuam a fazer. Então fazem parte da linhagem daquelas pessoas maldosas. Estás a perceber? Amém. Portanto, essa é a questão da homossexualidade que se praticava ali naquele tempo de Sodoma e Gomorra, porque eles tinham deixado Deus, foram buscar umas práticas que já tinha sido deixado, que Deus já tinha condenado através da sua palavra, e eles deixaram a lei de Deus e voltaram naquelas práticas. Essas práticas fez-lhes inflamar vontades, essas vontades sexuais ilícitos. Entendeu agora? Entendi. Então acendeu a ira de Deus. Então lá em casa entendam, povo de Deus, que eu estou a falar para povo de Deus, todo aquele que diz que é crente, que pode praticar esse tipo de práticas de homossexualidade. Amém. Fica já a saber aqui, ainda temos muita coisa para falar, mas já esse bocado que nós falamos, começa já a entender. E essas pessoas que Deus julgou, amém? Ainda vamos saber como é que Deus julgou essas pessoas. Não é? Como é que foi o juízo que Deus determinou naquela altura para essas pessoas? Nós vamos saber isso. Então fica já a saber que para Deus a homossexualidade não é aceite. Mas vamos entender melhor ainda na continuação. Sim. Amém. Homem de Deus, mais uma pergunta. Em João 9:1-3, ele diz que os discípulos de Jesus, eles perguntaram por que o homem era cego, se ele nasceu assim, porque ele pecou ou porque seus pais pecaram. E nós queremos entender se ele nasceu porque os pais pecaram ou porque havia algo e ele é que tinha pecado. É que tinha pecado. Amém. Exatamente. Obrigado pela pergunta. É assim, então, nós temos que perceber uma coisa aqui. Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Porque está escrito em Êxodos, amém? Se não me engano, acho que em Êxodos 20, 20, Êxodos 20, onde lá Deus estabeleceu a lei, estávamos a falar a lei de Moisés. O que Deus diz ali? Deus diz que irá visitar, os pecados ou maldições da terceira, quarta geração daqueles que lhe odeiam. Tá a perceber? Não é aqueles que amam a Deus. Atenção. Aqueles que odeiam a Deus. Odiar a Deus implica-se o quê? É quando uma pessoa se abstém da sua palavra, da sua justiça, da sua lei, da sua palavra, e queres andar segundo a tua própria consciência. Amém. Está a ver? Isso é que quer dizer você odeia a Deus. Não queres? Tanto. E Deus vai visitar as maldades ou os pecados que já era do passado, dos teus pais, dos teus avós,
que eles praticaram naquela hora, naquele tempo, que Deus não aceitava, e Deus vai visitar para se contigo você também continuas a fazer o mesmo, então o juiz de Deus vai continuar sobre a sua cabeça. Amém. Então, os discípulos, sabendo disto, eles fizeram uma pergunta nesse sentido. A Jesus. Peraí, será que ele anda na prática do passado, aquilo que Deus detesta, por isso que ele está assim cego? Ou os pais é que pecaram. Os pais é que pecaram e aquele pecado transportou-se ao filho para o filho ficar assim, nascer assim. Amém. Ok. É verdade. Quer dizer o quê? Então, nós estamos a entender que há coisas que as pessoas nascem com eles, tem a ver com o pecado do passado. Tá vendo? E a pergunta que eu quis fazer mesmo, exatamente. Quer dizer, se as pessoas que nascem assim, se é o pecado do passado. Alguns que têm a ver com pecados realmente do passado. Amém. Dos pais, por exemplo, ou dos avós, e depois os pais também não cortaram, né? E eles também continuaram só assim e tal, e depois fazem filho, vêm apanhar. Porque a palavra de Deus até nos diz que devia ser mesmo assim para que manifestasse o poder de Deus sobre a vida dele. Lá é que eu queria chegar. Pronto. Agora, Jesus... Só que são dois sentidos, atenção. Exatamente. Porque um sentido é desta forma. É devido ao pecado. O pecado, exatamente. O pecado do passado, dos pais, etc. E nasce um filho... Um filho cego. Por causa... Pronto. Pode não ser cego, pode ser outras situações. Mas outros podem nascer por própria vontade de Deus, querendo assim, para depois Deus manifestar a sua graça nesta pessoa. Estás a entender? Que vejam a grandeza dele. Amém. Amém. Quando acontece essa situação, quando acontece, não estamos a falar na situação quando é Deus. Quando é de Deus, não fica assim. Essa pessoa vai chegar numa altura mesmo que vai se encontrar com um homem de Deus qualquer e vai se resolver. Porque aquilo, como é de Deus, para quê? Amém. Para o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus. Agora, quando já é de maldição, é complicado. Dos pecados do passado, é isso? Dos pecados, exatamente, quando é do pecado. Quando é da origem do pecado, é um bocado complicado. O que significa que isso depende mesmo de Deus. Por quê? Porque essa pessoa pode até ficar são, ok? E como não pode, né? Como pode, não pode. Como Deus entender, Deus é que sabe. Porque isso depende talvez de muitas coisas também. É verdade. Por exemplo, às vezes a pessoa pode talvez até chegar num ponto de se converter, quebrar certas maldições do passado, etc, etc, etc. Mas mesmo assim, não quer dizer que obrigatoriamente essa pessoa tem que ficar logo curada da situação. Não quer dizer isso. Temos que entender isso lá em casa, porque para não estarem a julgar os servos de Deus, porque mas se Deus faz aquilo e tal, e por que essa pessoa ficou até hoje está assim e não... Ok. Por isso que estou aqui a explicar isso. Pode ficar curada, como pode não ficar. O que isso quer dizer? O que quer dizer que quando essa pessoa se converte, etc., embora quebrando as maldições do passado, quando quebra as maldições do passado, significa que os filhos que vão nascer desta pessoa, essa maldição já não vai seguir para os filhos.
Amém. daquilo que aconteceu Verdade. com ele Com eles. ou com ela, Sim. já não vai acontecer mais com seus filhos. Homem Porque de Deus. quebrou-se a maldição. Mas ele pode não se curar da situação e ficar só assim. Isso é mais uma Mas coisa. ganha a vida eterna. Amém. Homem de Deus, nós já vimos mulheres quando estavam a caminhar na igreja com Deus. Só para responder, para ficar mais claro. No caso do cego, Sim, sim. foi por causa da vontade de Deus. A vontade de Deus. Não do pecado. Não do pecado. Jesus respondeu Não que da não. maldição. É por causa. Deus fez isso para que manifestasse a glória de Deus. de Deus. E há Amém. pessoas que podem nascer, como dizem, Já sei. homossexual, etc. Nasceu assim. Temos que entender que se a homossexualidade, como nós lemos, é uma coisa, uma prática abominável a Deus, significa que a pessoa nasce com uma maldição. É uma maldição que nasceu através do passado dos pais, dos avós, etc., que tiveram práticas abomináveis que não condiz com a vontade de Deus. Eu tenho Então, prova disso. nascem, Pessoas que lutam contra isso. alguns nascem por causa Nascem disso. com ele e não querem, rejeitam. Mas se essas pessoas quiserem, sim, Deus pode tirar essa maldição Em nome de e Jesus. ficarem livres Amém. da situação. É só. Amém. A vontade tem que partir da pessoa. Da pessoa. Tem que partir da pessoa. Amém. Está a ver? Tem que partir da pessoa. A pessoa aceitar Jesus e confessar realmente que quer deixar essa prática, que não se contenta com essa prática, que Deus lhe perdoe e ali dizer para Deus repreender esse espírito, que Deus repreenda esse espírito. São coisas que a pessoa tem que falar. Amém. Amém? Que Deus repreenda esse espírito. Diz que, Senhor Deus, eu renuncio. Eu renuncio essa prática. Amém. Eu renuncio esse espírito. Amém. Eu renuncio toda maldição hereditária. Amém. Que vem do passado, dos meus bisavós, dos avós e dos meus pais. Eu renuncio. E eu entrego o meu corpo. Amém. Para te servir. Amém. Então o Senhor usa-me, usa o meu corpo. Amém. O teu espírito que habita em mim e que repreenda toda a maldade em mim. Em mim. Amém. Então isso tem que ser a pessoa. Amém. Para Amém? poder deixá-lo Amém. E de depois, sexuais. se Amém. puder, também, se achar que não basta, ir aí a um homem de Deus e se abrir, que realmente você quer deixar essa prática, que é difícil, não estás a conseguir, sozinho, que é para te ajudar. Então, ali o homem de Deus sabe o que é que vai fazer, etc., que é para entrar em processo para se livrar disso. Amém. Sim, era a pergunta. Amém. 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 Eu já tinha feito a minha pergunta, era mesmo que o homem de Deus tinha me tirado, e das pessoas que nascessem assim, das pessoas que poderia ser. A outra pergunta que eu tinha que dizer é o seguinte: acabaste de explicar que algumas maldições do passado. Nós já vimos pessoas que, quando estavam na igreja, estavam bem e eram curadas, se afastaram-se de Deus e a doença voltou, ou a situação piorou. E acabaste de nos explicar agora que devemos andar da maneira de Deus, não como nós entendemos. Exatamente. Como nós queremos. Até porque a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, o espírito maligno, quando sai na pessoa, ele não vai só assim, foi tchau, nunca mais vou voltar. Não. Amém. Ele não diz tchau, tchau, não diz isso. O espírito maligno, quando sai da pessoa, Jesus diz que vai procurar algum sítio para ficar. Amém? Amém. E depois vai querer, passado um tempo, vai querer voltar onde já estava antes. Amém. É verdade. Quando voltar e ver que aquele sítio onde ele estava antes
está desocupado, Ele volta novamente. ele volta, mas volta com uma Muita força força, mas- 7 vezes mais Meu Deus. pior do que estava Que antes. estava antes. E Jesus disse que pode ser o último estado daquela pessoa. Sim. Amém. Estás a entender? Amém. Amém. Então quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo quando uma pessoa é liberta, tem que ter cuidado. Não pode dizer que, não, eu agora Já não me já cai estou em bem tentação. e agora posso fazer, desfazer o que eu quiser, Verdade. porque já estou livre. Não, não. Não se esquecemos que atrás tem as Se maldições. você voltar nas coisas do passado, aquele espírito volta. Aquela mas maldição com força. familiar hereditária Aquela não pode maldição voltar sobre volta. nós. Exatamente. Amém. Amém. Está a perceber? Amém. Daí é preciso estarmos cuidado. Amém. Olha, o que é que nós vamos ver aqui? Isaías 3, 9. O que que diz aí? Não sei se dá para ler. Isaías 3, 9 diz que aquilo ali é um pecado, não é? É um pecado contra o próprio corpo. Dia 3, 9. E o apóstolo Paulo também fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala que todo o pecado está fora do corpo. Mas a prostituição, você está a pecar contra o próprio corpo. E a prática da homossexualidade, Isaías está a dizer que é um pecado, está a pecar contra o próprio corpo. Se você está a pecar verdade. contra o próprio corpo, quer dizer que se o corpo é para o Espírito Santo, você está a manchar o corpo do Espírito Santo, então Deus não pode se contentar com isso. Por isso que Deus costuma E aquele mandar diz que juízo. simula a sua própria alma pelo mal que você faz a si mesmo. Como é que está? Isaías 9 diz assim. Isaías 3, 9. Isaías 3, 9. Diz a palavra do Senhor. O aspecto do seu rosto testifica contra ele ao publicar os seus próprios pecados. Como Sodoma, desculpa. Sodoma. E se dissimula a sua própria alma. Porque fazendo mal a si mesmo. Exatamente. Isso fazendo mal a si mesmo. Exatamente. Está vendo? Amém. Está vendo? Por isso que, quer dizer, eu quero dizer às pessoas que estão a falar muito sobre assunto de homossexualidade, que ficam muito a falar sobre vai para o inferno, vai para o inferno. Em vez de estar a falar assim, vamos ensinar, amém? Amém. Vamos ensinar as pessoas a Amém. perceberem, a entenderem as Amém. coisas. Agora, o inferno, aqui, como nós acabamos de ler, nenhuma parte aqui nós lemos a dizer que, olha, vai para o inferno, Vai não sei para o o que. Não. inferno. Amém. O que nós lemos é que essas pessoas não herdarão o reino de Dos Deus. Agora, a questão do inferno é uma coisa que já pertence a Deus. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para nós. Foi feito para o diabo, Satanás, e os seus cooperadores. Cooperadores. Estás a perceber? Amém. Então, mas o que significa que todo aquele que coopera também com a vontade do demônio, De malfeitores. do diabo, Diabo. significa que essa pessoa poderá seguir o mesmo caminho que é deles. É verdade. Estás a perceber? Verdade. Que é o inferno. Verdade. Está a ver? Amém. Portanto, as coisas têm que ser explicadas. Não podemos estar a falar só tipo. Não é assim. Temos que explicar as coisas. Ok? Verdade. Verdade. Portanto, é assim. Portanto, e o Romanos 1, 21 a 28 diz o quê? Não sei se dá para ler. Hoje estamos na leitura, estamos na Não, aprendizagem. hoje temos que ler muito. Hoje temos que ler muito. Hoje estamos na aprendizagem. Romanos. 1, 21 a 28. 21 a 28. De 21 até 28. Hoje De 21 a 28. Hoje é só ler hoje. Sim, hoje é leitura. Tem que ser Hoje é muita leitura. leitura hoje. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Amém.
Porque tendo conhecimento a Deus, tendo conhecimento a Deus, não é glorificará como Deus, nem lhe dará graça. Antes que os seus discursos se desvanecem e o seu coração, que desfalecem seu coração, sensato e obedeceu. Dizendo-se sábios, tornar-se loucos. Dizendo que os sábios tornarão os loucos. Mudará a glória de Deus incorruptível. Eles achando que são sábios, mas afinal são loucos. Sim, sim. É isso que está a querer dizer. E mudará a glória de Deus. Mudará a glória de Deus? Mudará a glória de Deus incorruptível. Incorruptível. Em semelhança da imagem do homem, corruptível, e de aves que quadrúpedes e de répteis. É isso aí, palavra tão difícil. Por isso também Deus o entregou às concupiscências do seu coração. As vontades dos seus próprios corações. Deus deixou-lhes com as suas próprias vontades, os seus corações e as suas mundícias. E desonraram ao seu próprio corpo entre si. E desonraram o seu próprio corpo. Em si. É a tal prática de homossexualidade, viu? Pois estes mudaram a verdade de Deus. Estes mudaram a verdade de Deus. Estes mudaram a verdade de Deus. E mentiram, honraram e serviram, mas não serviram a criatura do que o Criador, do que bendito internamente. Amém. O que está a querer dizer? Está a falar aquilo que nós já tínhamos falado sobre aquelas coisas de servir os deuses do Egito. Do Egito. Está a perceber? Verdade. É isso ali. Então, praticamente está a dizer sempre a mesma coisa, que devido a essas práticas, trouxe-lhes a malícia, a malícia, a maldição, etc. Inflamou os seus corações para desonrarem o seu próprio corpo. Começaram a fazer práticas ilícitas. Assim diz a palavra do Senhor. Porque isso Deus o abandonou com as suas paixões. Exatamente. Infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Olha. Mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Está a ver? Está claro. Amém. É? Amém. E semelhantemente, também os homens deixando o uso natural das suas mulheres. Ok, quer dizer o quê? O homem deve relacionar com a mulher. Deve se deitar com mulher. E não homem com homem. Sim. Mas eles deixaram essa prática de relacionar com a mulher e se relacionar entre homens. Está explícito, portanto, não vamos estar aqui. Inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homem, concedendo tropeças e recebendo a si mesmo. Tropeços. Sim, tropeços recompensando a si mesmo. Recompensaram a si mesmo, recompensam a si mesmo. Recebendo uma recompensa a si mesmo. Sim. Pronto. Recebendo em si mesmo uma recompensa. Pronto. Exato. E que corrija aos seus erros. Aquilo que não as pessoas queriam. Pronto, a vossa recompensa é fazendo a vossa vontade. Então está aí a vossa recompensa. E o que é que quer dizer depois? Como eles não se importaram. Quer dizer que Deus vai agora estabelecer o seu juízo. Deixou neste momento. Aí que nós temos que entender. As vontades deles. Aí que nós temos que entender uma coisa, que temos que perceber. Porque nós podemos fazer perguntas. Mas por que Deus, naquele tempo, julgou as coisas? Desta forma. E hoje já não faz. Hoje lá está. Pois, deixou eles fazer. Nós temos que entender uma coisa. Naquele tempo, a humanidade não era assim tão grande como hoje. Está a entender? A humanidade não era tão assim numerosa como hoje.
O que significa que, naquele tempo, os que viviam naquela cidade, somente os que viviam naquela cidade ou naquelas cidades, epa, meu Deus, como é que é possível aquele mesmo número que fosse 100 ou 1000, mas nenhum, ou seja, nem pelo menos 10 pessoas pudesse ser encontrada para Deus poupar. No 28 responde, amém. Não é? Para Deus poder poupar aquelas pessoas. Não houve. Por quê? Abraão negociou. O Abraão é como se fosse o profeta, não é? Como se fosse, não. É profeta. Ou era profeta. Intercedeu. Porque esse é um dos papéis do profeta. Amém. O profeta, não é? Pode chegar e dizer: Senhor, pode fazer tal. Melhor não fazer. Ele intercede. Ele diz: melhor não fazer. E Amém. Deus pode negociar. Amém. Está a ver? Sim, porque no Romano 1:28 diz: como eles não suportaram não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim também Deus entregou os sentimentos perversos para fazerem as coisas que lhes convém. Pronto. Então, o Abraão negociou e disse: Senhor, pelo menos 10 pessoas, se houver lá, vai destruir na mesma? O Senhor disse: não. Se houver 10, pelo menos, não vou fazer isso. Exatamente. Mas o que aconteceu? Deus destruiu. Significa que nem 10 havia. Entendeu? Agora, hoje, se aquela cidade havia 100 pessoas, ou 1000, não sei. Bom, nós, hoje em dia, já temos milhares de pessoas, dentro de milhares, também temos milhares de pessoas a servir Deus. Está a ver? Estamos aí misturados. Ok? Verdade. Então, tem mães. A própria Bíblia diz isso. Nós, os que servem a Deus, são como o sal da terra. Eles, Amém. enquanto estão aqui na terra, eles é que estão a dar gosto. Amém. Para essa terra ainda estar a dar gosto. É verdade. Se as pessoas estão ainda a saborear, a ver, good, não sei, eu nem sei falar inglês, mas pronto, é por aí. It's good, não sei quanto, estás a perceber, né? Tá bom. Yes, tá. yes. Yes. Isso é porque ainda estão aqui, o povo de Deus. Porque quando o povo de Deus sair daqui, yes, is good. Vai acabar. Is finish. Verdade. Tá percebendo? Acabará. Então, por quê? Porque só vai haver aqui aquilo que foi em Sodoma e Gomorra. Que Deus não conseguiu ver, tá percebendo? Amém. A pureza para dizer, ok, Posso? não vou fazer nada. Ele diz- Abraão, ele diz- não vou destruir porque, pelo menos encontrando 10 pessoas. De Deus. Amém. Estás a entender? Amém. Então, Porque eles não queriam naquela saber altura do vai ser conhecimento de assim. Deus. Amém. Por isso que Deus, neste momento, não está a fazer aquilo que fazia antigamente. Antes. É Por verdade. causa do mais- povo de Deus que do está pecado. aqui ainda a orar, a interceder com profetas, dizer, Senhor, não faça tal. Senhor, não... Verdade. Eles não sabem. É verdade. Eles podem falar mal das pessoas que vão à igreja, que podem falar, mas essa é a pura verdade. É verdade. É o que acontece na igreja. Não, a A igreja igreja são- intercede, é que diz, mesmo vão para à aqueles igreja, que mas não- são os piores, mesmo é aquele verdade. que nos fala mal, que não gostam de nós, É verdade. que vamos à igreja, que buscamos a Deus, Deus. mas mesmo assim nós intercedemos para eles. E eles, Intercedemos para o mundo. recebem até mais, se calhar até algumas bênçãos mais do que nós. Mais do que nós que estamos presentes na E nós não recebemos às vezes é por quê? Só para verdade. deixar aqui claro. Para que também os outros aí, para não terem inveja daqueles que às vezes costumam ter. Deus, quando dá, também dá segundo uma certa medida, segundo conhecendo o coração de cada um. Porque há alguns que Deus sabe por se corromper. É verdade. Porque se Deus tem um plano
para uma pessoa, então as bênçãos não podem exceder segundo o mais do que o plano que Deus tem para com essa pessoa. Para não lhe perder. É verdade. E alguns mesmo Deus não dá mesmo, não dá nada, porque Deus sabe. Só dá, verdade. porque se Deus fez o caminho assim. Estás entendendo? Ele já... Ok? É verdade. Então, é isso aí. Ele diz no Então, nós estamos a ser bem explícitos, estamos a Amém. explicar as coisas como devem ser. Amém. Por exemplo, em 1 Coríntios 6, 9 até 12, fala-se também que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Reino de Deus. E eu já expliquei o que é sodomita. Sodomitas. Exatamente. Portanto, Amém. Amém. sodomita, tudo aquilo que a pessoa, todas as pessoas, aquilo que são as práticas que não vão em conformidade à palavra de Deus, Amém. São sodomitas. São sodomitas. Tá a ver? Amém. Amém. Pronto. E só para terminar onde nós começamos, para não ficar só assim, né? Vamos terminar onde começamos. Que é para as pessoas ficarem, que é para dizerem assim, não, mas vocês estão a dizer e tal, que Deus fez, não sei o que. Agora, mas onde é que está onde Deus fez isso? Pode ler ali em Gênesis, voltar outra vez em Gênesis 19. Agora vamos no verso 24 até 28. Já vamos entender o que é que Deus fez aí. E vamos terminar por aí. Porque para que não haja confusão, para que não... Gênesis 24? Gênesis 19. 19. De 24 a 28. Só para ficar bem explícito. Que o nosso programa, pelo menos, é 1 hora é suficiente. 19 a 24, não é? Exatamente. 19 a 24 até 28. Eu, a próxima vez, tenho que trazer o óculos. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma. Sobre Sodoma. Sodoma. Tá bem claro, né? E Gomorra. E Gomorra. Sim. Tanto Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades. Sim. E destruiu aquelas cidades. Aquelas cidades. Destruiu aquelas cidades de todos aqueles que campina. Campina. E de todos os moradores daquela cidade. Mandou fogo e enxofre sobre aquela cidade e aquelas pessoas que moravam lá. Aqueles moradores. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra. O que nasciam da terra. E as mulheres de Ló olhou para trás e ficou convertida a uma estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás. Aqui tem uma lição, entendeu? Amém. A lição que nós aprendemos aqui sobre a mulher de Ló, por que que ficou? Porque quando saíram, os anjos disseram-lhes, porque os anjos disseram ao Ló, saiam e não olhem para trás. Não olhem para trás. Vão daqui. Ló olhou para trás e ficou... Eles saíram mais à frente, a mulher de Ló olhou para trás. E aí a maldição... E pronto, e se converteu em pedra de sal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer aquilo que eu já estava a falar antes, que quando você já te tiraram, já és liberta de alguma situação, você não pode mais voltar lá. É verdade. Entendeu? É isso aí. Você não pode mais voltar lá. É verdade. Então, o coração dela voltou para trás. Nas coisas do passado. Foi o que eu perguntei ao homem de Deus. Eu disse, mulheres estavam da igreja, estavam bem, depois da igreja voltam novamente a ter as mesmas maldições. Exatamente como isso. Exatamente. Mas aí, essas pessoas que fazem isto, quando acontecem isto, não culpem Deus. E nem culpem os servos de Deus. Os servos de Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a própria pessoa. Porque é assim, tem pessoas, vai à igreja. Está na igreja sentada, mas peraí, agora o pastor
tem que estar a adivinhar. Esse irmão. Esse irmão, aquele, foi Passa com ele. no passado, na escola do passado, voltou outra vez e tal. Não sei. Por isso que a palavra, muitas das vezes, há pessoas, quando está-se a pregar a palavra e toca-se num certo ponto, às vezes é o ponto da pessoa que se encontra e a pessoa sente-se mal. Por quê? Não quer aceitar. Não quer se redimir. É verdade. Está a ver? Já aconteceu comigo uma vez. Pronto, para a pessoa é plausível. Verdade. Inflamou o coração para aquelas. Quando eu não era convertida. Quando eu vi uma vez o pastor estava a pregar e disse que há mulheres que não gostavam de se esforçar a casar. E eu, naquele momento eu não era casada. E aquilo ofendeu-me, porque eu tinha o prazer de casar, mas não punha isso em prática, não pus esse desejo do meu coração. E quando a pregação veio, aquilo caiu-me mal, que eu saí da igreja, não voltei mais. Acontece. Mas graças a Deus, o Senhor me libertou. São palavras fortes, às vezes, que nós não queremos receber. Justamente, há muita gente, verdade. Às vezes verdade, estão a fugir da igreja por coisas mínimas. Não, isso é verdade. Embora, atenção, é verdade. Há sítios que não estão a pregar a palavra como deve ser. É verdade. Estão a fazer porcarias. É verdade. É verdade. Dos quais que eu digo que, se calhar, se os títulos fossem vestuários, eu rasgava esses vestuários. Né? Mas é pronto. Verdade. Depois entendi que o erro era meu, não era do pregador. Eu tinha que aprender a ouvir e obedecer e pôr em prática. Quando eu pus em prática, eu casei. Minha vida foi mudada. Amém. Deus seja louvado. E assim diz a palavra do Senhor, continuamos a nossa palavra de Gênesis 19, o 27 diz assim: Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar de onde estiveram diante da face do Senhor. Aquele sítio onde foi tudo queimado. Sim, aquele lugar foi tudo queimado. Olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subiu com fumaça. Eu até estou falando, mas parece que estou a ter aqui uma visão, a ver a tal situação. Amém, amém. Como uma fumaça de uma fornalha. Glória assim a Deus. diz a palavra do Senhor. Amém. Portanto, a palavra, você que está me ouvindo lá em casa, a palavra não há mentira. Temos que ter muito cuidado. Ou você creia, ou você não crê. Não creia. É simples. Você não crê, não diga que és cristão, que és crente. Então, se quiser sair fora, saia fora. Não, a sério, daqui é uma coisa. Ou você é crente ou não és. Temos Romanos. Está a perceber? Aqui não pode haver meia palavras. Sim. Não é? Ou você realmente aceita, se não aceita, não vamos estar aqui a querer fazer aqui o cristianismo de como se fosse Deus de cristianismo é um Deus tão bondoso que aceita tudo. Não é bem assim. Fica bem claro. O Deus de cristianismo é amor, mas também é justiça. Ele derrama o juízo. E juízo está predestinado para os últimos dias. No juízo final, tudo que nós acabamos de ouvir aqui, que lemos aqui, Deus preservou para o juízo final. E esse ainda é o tempo de nós podermos consertarmos as nossas vidas e aceitar verdadeiramente a palavra de Deus. Amém. Eu comecei a ver mudança na minha vida quando eu aceitei a palavra como realmente ela é. E uma das palavras foram essa de Sodoma e Gomorra. Verdade. Está a ver? A primeira foi o quê? Foi do juiz que derramou do Noé, no tempo de Noé. Essa foi a primeira. O temor entrou em mim. Amém. Eu disse, meu Deus, mas esse Deus é tremendo. Mas quem sou eu para que Deus não faça aquilo que fez com essas pessoas?
Eu sou melhor do que essas pessoas. Essas foram perguntas que eu fui fazendo enquanto eu lia. Amém. O temor entrou em mim. Amém. Passei, cheguei no Sodoma e Gomorra, vi o que aconteceu, o que Deus fez, mandar o fogo do céu, queimar aquelas cidades, essas pessoas, o temor aumentou mais ainda. Amém. Eu fiz a pergunta, mas quem sou eu? Eu sou melhor que essas pessoas para que o Senhor não faça o que fez com essas pessoas? Ele disse, não, eu não sou. Então vale a pena temer a Deus. Amém. É melhor aceitar a sua palavra. Amém. A palavra diz que não. E ponto final. Isso é como se fosse qualquer pai, quando diz no seu filho, não. Embora que o filho até pode ter as suas razões, mas não. E ponto final. Amém. Estás a ver? Amém. Então, é isso que nós temos que nos agarrar. Amém? Amém. Embora, pronto, cada um se converte, tem uma maneira de se converter, muitos se convertem de várias maneiras. Eu, pronto, quando me converti logo, o Senhor deu-me logo uma visão, porque estava a me chamar, a palavra. Me dá uma visão, vendo a Bíblia abrir sozinha, e para até no Provérbios 2, e lá onde diz que, meu filho, se tu guardares a minha palavra, etc, se não fizeres isso, se sabedoria, etc. Se buscares, estás a perceber? Se me buscares, não sei o que, estás a perceber? Verdade. Acharás o temor de Deus. E então, só quando depois entendi isso, comecei a ler a Bíblia. Amém. E cheguei nessas partes que eu falei, que o temor entrou em mim. Que Amém. eu percebi logo que aquilo que Deus tinha me mostrado em Provérbios 2, Amém. Pronto, cumpriu-se em mim. Amém. E daí que ele me abriu o entendimento, foi a partir dali. Eu vejo aqui dentro de mim, da testa, ouvi barulho. Algo deu um foi mesmo e comecei a entender a palavra até hoje. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Portanto, a palavra de Deus não foi por imposição de mão de alguém, não. Foi mesmo o próprio Deus. Amém. Tá vendo? Foi o próprio Deus. Porque a minha conversão começou até na porta da discoteca, só para ver. E nem consegui mais entrar na discoteca. Porque eu perguntei a mim, porque o Senhor me perguntou, o que é que estás aqui a fazer? Foi assim. Começou ali. Glória a Deus. E de repente eu me senti como se fosse uma pessoa importante e está num sítio como se fosse sujo. Senti-me logo como se fosse... Eu estava maluco. Eu disse, é verdade. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu também fiz a pergunta a mim mesmo. Mas o que é que eu estou aqui a fazer? E não entrei mais. Comprei aquelas coisas que vendem o cachorro, sei o que, comi e fui embora para casa. E eu abrindo a porta da minha casa, falando no meu coração, dizendo que, olha, a partir de hoje acabou. Tudo aquilo que eu ando ali acabou. Agora vou voltar nas mãos de Deus. Amém. Eu falando no meu coração, de repente o próprio Senhor me responde no ouvido. Diz assim, agora não fujas mais. Glória a Deus. Onde está a dúvida agora? Não há. Deus é maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Vamos estar aqui sempre a falar do Senhor, trazendo a luz da palavra. Amém? Amém. Portanto, eu aconselho que todo aquele que tem práticas sodomitas, que já entendeu, amém, abstenha, se reconcilie com Deus, procure a face de Deus, se arrependa em nome de Jesus. E que o Senhor vos abençoe. Sabendo que Deus não tolera tais práticas. Desenganem-se, principalmente os que estão a criar igrejas e dizer que para poder se justificar que Deus é amor e adorar Deus daquela forma, eu quero dizer que à luz da palavra que nós acabamos de ler, quer dizer que amém, Deus não aprova. Tudo que se pode fazer daquela maneira, pode clamar o nome de Jesus, etc. Verdade. É mentira. É verdade. É negativo. É verdade. O juiz de Deus estará sobre si no último dia. Eu falando aqui, limpei a minha cabeça,
o juiz de Deus não poderá estar sobre mim como servo de Deus, porque diz a palavra, se eu não falar, o juiz de Deus estará sobre mim, porque eu falei. Mas aqui eu não julguei ninguém, mas ensinei para que não se perca. Então, o problema já não é mais comigo, é convosco. Amém. Amém? Procurem igreja como deve ser, não procurando criar igrejas para se justificarem. Por favor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe, homem de Deus. Amém. Muito obrigado por nos trazer a palavra. Continua sempre a nos ensinar, a nos capacitar. Que Deus também possa abençoar a sua vida grandemente. Muito obrigado. Amém. Até a próxima. Obrigado. Deus abençoe.